Os professores atravessam muita coisa quando querem ensinar. Atravessam distâncias diárias, atravessam trânsito ou falta de transporte, atravessam cansaço, resistências, barreiras. Usam o giz, usam o computador, usam a própria voz, usam o livro. Mas, acima de tudo, usam a paixão que carregam no peito. E quando não podem mais atravessar distâncias, quando as portas estão fechadas, quando o sinal da escola não toca mais, os professores ainda atravessam. Atravessam todas as dificuldades que este momento traz. Enfrentam o desconhecido, o novo, e assim como ensinam, também aprendem. E tudo isso para chegar até seus alunos. Por eles, atravessam paredes, portões, enganam o espaço, rompem o tempo para continuar ensinando nas ondas virtuais. Porque a paixão pelo ensino não pode parar. E ela é tão forte que os professores se superam uma vez mais. Obrigada a cada professor, a cada professora, por tantas travessias. Olá, muito boa noite. É com grande alegria que iniciamos mais uma live da EME, mais um conteúdo que a gente está fazendo para as escolas usuárias de um dos nossos projetos unificados, todas elas que utilizam também as plataformas da Somos Educação. Por isso esse filme no início, porque sabemos que teremos muitos professores, muitos educadores conosco hoje, que passaram aí ao longo dos últimos meses numa mudança total da forma de fazer educação. Então é com muita alegria que, em nome de toda a nossa equipe, a gente agradece a presença de todos vocês. Gente, já vi no chat espalhadas pelo Brasil e é muito bom ter todo mundo conectado. Numa super quarta, né? Porque em vários estados brasileiros hoje tem primeiro jogo de final de campeonato. Aqui eu estou em Campinas e, portanto, no estado de São Paulo, aqui temos o primeiro jogo de Palmeiras e Corinthians daqui a pouco, mas antes disso, antes de começar o primeiro tempo das finais, a gente vai ter o segundo tempo do jogo com Fernanda Ock. Queria muito agradecer mais uma vez, dizer que é uma honra tê-los conosco nos nossos projetos e também iniciando uma nova fase do projeto agora, que começamos em 1 de agosto, e teremos certamente muitas oportunidades de estarmos juntos, tá certo? A EME, eu preciso dizer isso, porque é a realizadora dessa live, e, portanto, a responsabilidade toda é nossa, no sentido de técnico, no sentido de conteúdo, por isso todo mundo mobilizado para que a gente tenha uma grande palestra hoje. A EME é uma empresa de marketing educacional e de educação, porque temos muitos conteúdos para isso, que é parceira da Somos Educação. Nós estamos instalados em Campinas, infelizmente não no nosso espaço, né? Cada um dos 35 profissionais que estão na EME estão em suas residências e agora todos conectados para assistir a Fernanda Ock. Mas antes de chamar a Fernanda Ock, eu vou convidar aqui, e quem vai fazer a apresentação e quem vai conduzir a palestra de hoje, quem vai apresentar a Fernanda, vai ser a Carla Tim, que é também minha sócia na EME. Somos eu, Carla e Cássio. O Cássio já falou para muitos professores, já fez a palestra no sábado, e agora vamos ter a Carla participando, porque ela, inclusive, vai fazer as apresentações das lives, né, que nós teremos ao longo dos próximos 3 meses, tá certo? Então, Carla, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Chico, boa noite a todos, tudo muito bem, e estamos preparados, né, não só para essa palestra de hoje, mas para todos os demais conteúdos que a gente está organizando com muito cuidado, carinho e assertividade para trazer para todas as escolas e para todos os públicos das nossas escolas parceiras. É isso aí, cara. Então, hoje é uma quarta que a gente começa com o segundo tempo, como eu disse, daqui a pouco tem primeiro tempo de final em muitos estados, então eu vou deixar você com a Fernanda e uma boa apresentação, que seja, eu vou acompanhar o chat aqui, já temos aí quase 1.000 pessoas conectadas e vai subir, porque 19 horas talvez seja um horário que seja cedo, mas vai ser um conteúdo de primeira qualidade, certamente. Então, Carla, boa apresentação, desejo boa palestra para a Fernanda Ock também. Até mais, então, Carla. Até daqui a pouco. Gente, então, eu só queria iniciar aqui dando uma boa noite novamente para vocês,
Sabemos que os desafios não são necessariamente um problema, mas eles precisam ser encarados de um jeito certo, no momento certo e com a motivação certa. Por isso, sejam de fato muito bem-vindos, é um grande prazer recebê-los, assim como é um grande prazer e uma grande satisfação receber a psicóloga Fernanda Ock. A Fernanda, ela é mestre em resiliência pela USP, ela faz parte de um grupo de pesquisas da UFRJ, né? Ela é especialista em funcionamento de grupos. A Fernanda também, ela é, espera aí que eu me perdi um pouquinho aqui, ela é especialista em funcionamento de grupos, ela tem um MBA em empreendedorismo, gestão pela PUC de São Paulo, em marketing, ela é colunista da revista Carreira, ela dá palestras em todo o Brasil, no exterior. A Fernanda é escritora, com vários livros publicados, e, inclusive, ela tem livros que vão muito ao encontro do que a gente realmente fala nas nossas programações de marketing. Na verdade, a Fernanda, ela é também coordenadora de inovação da FGV, e tem, assim, uma grande experiência, porque ela atende clientes como Bradesco, Pampilha, Sebrae, Consulado Americano, Instituto Construir, Instituto Vitor Frankl. Bom, a Fernanda, gente, eu até gaguejei aqui no currículo dela, porque ela tem um currículo mega extenso, e ela tem uma experiência inegável, mas para muito além do currículo, o que acho que a Fernanda tem é um brilho nos olhos, ela tem uma capacidade de acreditar e de nos fazer acreditar que nós todos podemos nos superar. E para isso, ela traz, com a sua palestra, o tema O Segundo Tempo do Jogo, como o Chico já havia colocado aí para a gente. Então, Fernanda, super boa noite. Me perdoe, até gaguejei aí no seu currículo, mas é que é tanta coisa, você tem tantas experiências, mas eu realmente quero colocar para você que a gente sabe que além das experiências e para muito além delas e das formações, é essa força interior que você tem e que realmente nos leva a reflexões muito interessantes e muito legais. Então, Fernanda, boa noite, a tela é toda sua, e a gente volta no final trazendo algumas reflexões das pessoas que estão nos acompanhando, algumas perguntas, para a gente dar sequência ao nosso bate-papo. Obrigada, viu, Fernanda, por ter aceito o nosso convite e por estar aqui conosco, tão inteira como você sempre é. Carla, é um prazer, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Então, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês e fazer parte de inúmeros projetos com a Emi, que tem carregado esse propósito tão bonito. Eu não sou coordenadora de inovação da FGV, eu estou num projeto junto com a Maria Torres, que é coordenadora de inovação da FGV, que é de um congresso online de educação, né? Então, só esse parênteses, o resto, esses são alguns trabalhos que eu realizei, mas a Carla bem falou, né? A gente tem nós, como pessoas que trabalham e são apaixonadas, né, pelo trabalho, a gente busca sempre se aprimorar. A gente busca novos óculos, novas formas da gente poder se entregar do melhor jeito. Mas o que nos motiva? O que nos motiva é o propósito. É de verdade isso que a Carla disse, o que faz com que a gente tenha brilho nos olhos, né? Esses resultados, as titulações, são só consequências de buscas que a gente tem de transformar o mundo num lugar melhor, da gente poder capacitar as pessoas e a gente de verdade sentir que a gente está contribuindo com seres humanos ainda mais humanos. Eu falei isso no convite que eu fiz no sábado, de que o futuro é a humanologia, a gente poder juntar a tecnologia com os humanos e a nossa capacidade de criar, de recriar e de transcender as circunstâncias. Isso é o ser humano. Então, enquanto educadores, essa alegria da gente despertar o que é mais humano em cada um, e é um pouquinho disso que a gente vai falar nessa palestra de hoje à noite. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. Obrigada e parabéns por todo o trabalho que a Emi tem realizado. É isso aí. E a gente volta depois com um conjunto de programações, né, Fernanda, que certamente vão ser muito importantes para todos os públicos da escola também. Mas agora a gente quer te ouvir mesmo, a gente quer que você comece
e nos brinde com as suas super importantes e sempre bem-vindas reflexões. Obrigada, Fernanda. Obrigada a cada um de vocês que está hoje em casa, disponibilizando um pouco de tempo para que a gente possa parar e olhar de novo para esse segundo semestre. Esse foi um ano em que a gente precisou se aprontar de uma forma muito rápida para responder às circunstâncias. A minha grande admiração a todos vocês, que depois de um dia de trabalho, numa semana que já é corrida, quarta-feira é o meio da semana, perdendo talvez um pouquinho do jogo, mas para se aprimorar para um segundo tempo do jogo. Então, minha grande admiração a cada um de vocês que está em casa, despertando e buscando esse momento da gente poder se encontrar, e eu estou aqui para que a gente possa parar um pouquinho para pensar em tudo aquilo que a gente carrega, em tudo aquilo que está dentro de nós, e como a gente pode se preparar ainda melhor para esse segundo tempo do jogo. Então, um pouquinho, eu queria começar contando uma história para vocês. Eu gosto muito de histórias. Diz que tinha um alpinista, que ele era um alpinista profissional, ele adorava escalar montanhas, para ele era incrível fazer isso, e ele estava com um grupo de pessoas, eles começaram a escalar uma montanha, e eles estavam no Alasca, estava muito frio, e eles escalando aquela montanha, e de repente ele começou a nevar muito, e começou a entardecer, eles já tinham subido uma boa parte daquela montanha, e o grupo falou, vamos embora, né? Tá perigoso, melhor a gente ir embora, esse é um momento que a gente precisa se prevenir, né? Tá ficando perigoso. Mas tinha esse alpinista que ele tinha um gás a mais, ele falou, eu já subi até aqui, eu não vou desistir agora, a gente já tá quase chegando, E a equipe falou, não, acho melhor a gente voltar. E o pessoal voltou, e ele falou, não, eu vou terminar essa montanha. E ele foi lá, e ele escalando, estava muito difícil a escalada, nevando muito, já era noite, e de repente aquele alpinista escorrega. E ele começa a cair, e ele vai caindo, e ele grita, Deus! E ele tá, assim, com muito medo, e ele não para de cair, só que ele era um alpinista profissional, ele tinha feito todos os procedimentos de segurança, e aí ele tá preso na corda. E a corda, então, dá aquela estirada, e ele vê que ele tá preso ali, que ele não caiu, e ele nem acredita, ele começa a falar, obrigado, nossa, ainda bem, não morri, achei que eu ia morrer agora, ainda bem, e ele tá lá, e a hora que passa aquele sufoco dele ver que ele não tinha caído, ele pensa, e agora? Tô no Alasca, sozinho, à noite, pendurado numa corda, tá nevando, o que eu vou fazer agora? E aí, de repente, uma vozinha fala assim dentro dele, solta a corda. Ele fala, você tá maluco, que soltar a corda? A corda foi o que me garantiu sobrevivência até aqui. Você tá maluco, vou soltar a corda é nada, né? Isso aí não posso fazer, não. E aí, de novo, ele pensando, e o que eu vou fazer agora? E vinha dentro dele, assim, uma voz que dizia, solta a corda. Ele falou, não, a corda foi o que me salvou, não vou fazer isso. Você tá doido. E diz que encontraram esse alpinista no dia seguinte, morto, congelado, a meio metro do chão. Essa é uma conversa nossa do segundo tempo do jogo, porque esse foi um ano que nós fizemos o planejamento de janeiro e de repente tudo começou a ficar diferente. E uma das coisas que tinha nos salvado a nossa forma de ensinar, o que fez com que a nossa escola ela pudesse ser diferenciada, com que os nossos alunos pudessem aprender de formas diferentes, aquilo que a gente treinou durante tanto tempo, era a nossa corda. E aí vinha uma voz e dizia, solta a corda, você vai ter que fazer diferente. Você fala, imagina, foi isso que eu aprendi, foi isso que deu certo até agora, solta a corda. E aí vocês precisaram, cada um de nós precisou se reinventar, a gente precisou buscar alternativas, buscar formas de sobreviver. E que difícil que é soltar algumas cordas. Hoje a gente vai falar num segundo tempo do jogo, onde a gente já planejou, a gente já aprendeu formas, e de repente, de novo, vem uma voz e fala dentro de nós, ei, solta a corda.
E você pode falar, não, a corda é a minha segurança. Nós, adultos, a gente tem essa vivência de precisar de cordas, de sensações de controle. E, de repente, vem um tempo de descontrole, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe quando vai voltar às aulas, como vai voltar às aulas, como será. E a gente quer segurar nas nossas cordas, e vem uma voz e diz, ei, solta a corda. Mas eu tenho uma notícia para cada um de vocês. A corda que já nos salvou pode ser a corda que nos impeça de nos salvar novamente, de reinventar uma nova forma, de estarmos vivos, talvez a meio metro do chão. Alternativas novas que talvez a gente tenha medo, mas que a gente possa olhar e ver quantas coisas diferentes podem acontecer, quantas alternativas, quantas inovações, quantas formas a escola pode se reinventar. Então eu vou te convidar nessa noite a você olhar para algumas cordas, que são cordas conhecidas, que são cordas nossas, que fomos treinados para sermos educadores e que fizemos isso com tanto afinco. A gente tem falado tanto sobre aprender e desaprender, mas como é difícil quando chega a nossa vez e a gente precisa soltar a corda, que a gente já se salvou, que a gente já foi treinado, que a gente já foi formado, que já deu certo. Como é difícil a gente dar passos novos. Mas eu quero te convidar a fazer uma experiência nessa noite. Embora talvez você não me conhece e você fala, quem é essa menina? A Carla me apresentou, falou alguns dos meus trabalhos, mas talvez você fala, mas quem é você? Eu vou pedir para que você possa viver durante esse tempo aquela frase daquele filme Quem Quer Ser um Milionário, que diz, cada momento da vida, uma pista para as respostas. Se a gente puder estar atento a cada momento, como pistas para respostas de vivências que vão chegar, de vivências que a gente nem sabe, das novas perguntas. Um aprendizado, nós bem sabemos, educadores, que a gente pode ensinar, mas a gente não pode fazer alguém aprender. Uma palestra não muda ninguém, o que muda é o que você decide fazer com ela. Então eu queria te convidar para que você ousasse a soltar algumas cordas. Talvez a corda da segurança, a corda do já sei, a corda do julgamento. O escritor das Crônicas de Nárnia, quando ele fala cartas a um diabo aprendiz, ele fala, não julgue, porque enquanto você estiver julgando, você não pode aprender. Então que a gente possa tirar um pouco os nossos julgamentos, até os seus conhecimentos, que são muito maiores do que os meus, eu tenho certeza, mas que a gente possa fazer um mergulho juntos a um inusitado. Um mergulho e a gente ousar soltar algumas cordas nossas. Que a gente possa começar a usar esse momento para se treinar. Eu queria pedir para que você agora fizesse um exercício de prender a respiração. A hora que eu falar já, você vai prender a respiração e você vai contar aí no seu cronômetro quanto tempo você... E eu posso te dizer quanto tempo você está conseguindo ficar sem respirar. A hora que eu falar já, eu vou pedir para que você segure a respiração, para que eu possa te mostrar agora, né, neste momento, como o seu corpo e a sua mente respondem a algumas vivências. Para que você não fale, isso foi o que a Fernanda disse, mas que você viva isso em você. Quando a gente fala coisas, a gente pode até convencer as pessoas, mas quando a gente vive coisas, elas são nossas. Então, eu queria pedir para que você fizesse essa experiência. A hora que eu falar já, eu vou pedir para que você segure e prenda o ar, tá bom? Então, 1, 2, 3, já. Você vai ficar aí, segurando o ar. E no início, que a gente está segurando o ar, a gente tenta se distrair. Você está olhando para mim, talvez você está olhando para as coisas, pensando quanto tempo eu vou ficar, a gente tenta, primeiro você fala, vou tentar fazer, é divertido, talvez você ainda está aí segurando uma corda, falando melhor não é, por que eu vou ficar fazendo isso? Vou ver o que ela vai falar. Mas você que está segurando e que entrou e que soltou essa corda e está tentando viver uma experiência diferente, talvez agora você já está sentindo, eu quero parar. Talvez teve gente que já voltou a respirar. Talvez você não, você já é um atleta, ou você está se desafiando, você que quer um pouco mais, você que é um líder, eu estou aqui, eu quero mais. E aí você já vai prestando mais atenção só na respiração. Você já está ficando mais concentrado nas vivências do seu corpo. Até que você, de repente,
não aguenta e solta. Por que eu estou pedindo para você fazer essa experiência? Tem aqui as pessoas falando, parei, né? Então, a maior parte das pessoas agora já parou, né? O que acabou de acontecer com a gente? Algo que a gente viveu nesse primeiro tempo do jogo. E não por acaso a gente viveu um tempo em que, nesse Covid, o oxigênio, o respirar é o motor. Tem gente falando, já parei faz tempo, não aguentei, né? Então, quantas vezes a gente vai precisar olhar para o que aconteceu? O que acabou de acontecer? Quando é um momento que chega um inusitado, quando a gente não controla as circunstâncias. Imagina um avião, começa a ter uma turbulência e você não controla mais. Aquele é um momento onde a vida diz não, onde não está no planejado, está fora das circunstâncias, não está no normal. Porque quando você está respirando, você nem percebe quanto é bom respirar. É só quando você para que você vê o quanto que faltou isso, quantas vezes a gente olhou nesse primeiro tempo do jogo, quantas coisas nos faltaram, quanta valorização de coisas que nos vieram. Nós somos de uma geração em que não vivemos guerras, nós somos de um país que não viveu grandes terremotos ou grandes catástrofes, a nossa vida nunca esteve em jogo, e talvez a escola sempre esteve ali, um ano após outro, sem grandes interferências, mas esse foi um momento em que a gente foi desafiado a ficar sem ar. E no começo a gente pode até achar diferente, tá? Vamos buscar alguns artifícios, vamos aprender, vamos buscar uma plataforma, vamos ver como que a gente vai se comunicar, como a gente vai falar com os nossos alunos. Depois a gente começa a se distrair, né? No começo a gente começa a se distrair, talvez muitas pessoas ficam sem foco, como eu posso gerir o tempo? Depois, ao longo do tempo que a gente vai ficando sem oxigênio, a gente começa a se concentrar. E você começa a prestar atenção no seu corpo, no seu batimento, no seu ar, isso começa a ficar mais alto, talvez você nem estava mais reparando no que eu estava falando, aquilo começa a tomar muito mais a sua mente. Corpo é mente. Assim também acontece a nossa mente com circunstâncias adversas. Quando a gente vive circunstâncias adversas, no começo a gente acha uma novidade, a gente tenta se distrair, depois aquilo... A longo prazo, sabe quando o seu pé está machucando num sapato? A longo prazo, aquilo que não está bem começa a pegar e tomar a nossa atenção. E a gente está falando sobre o segundo tempo do jogo, porque não é uma corrida de tiro, é uma maratona. O que nós estamos vivendo não é uma corrida de tiro, é uma maratona. E aquilo que está pegando talvez em nós, aquilo que não está tudo bem, aquilo que é o nosso limite, a nossa dificuldade, aquilo que vai acontecendo com a gente vai precisar prestar atenção e reconsertar, porque é uma maratona, não é só sobre passar uma pandemia, não é só sobreviver a uma pandemia, existe uma crise, existe muitas repercussões disso que vai acontecer. Como a gente pode olhar e se preparar, então, para essa maratona? E olhar para tudo aquilo que a gente viveu e transformar em aprendizado? Não é viver ou fazer coisas que nos tornam aprendizes. Nós fazemos inúmeras coisas e a gente nem aprende com aquilo. O que faz com que a gente aprenda é transformar o vivido em capacidade. É a hora que você para e fala, tá bom, o que eu vivi. Os jogadores fazem isso. Eles param e vão assistir ao jogo. Mas nunca mais o jogo vai ser igual, não tem problema. O que eles aprenderam ali, quando eles reassistem ao jogo, transforma em capacidade. Assim como um lutador, quando ele reassiste o jogo, reassiste a luta, quando ele vai voltar no ringue, ele já é outro. Esse é um momento, o segundo tempo do jogo, é um momento de reparada. Reparada no sentido não só de parar, mas de observar mais de perto, de transformar o vivido em capacidade, da gente poder olhar tudo isso que está acontecendo e falar, o que eu me transformei? Como os meus alunos estão se transformando? Como tudo isso está acontecendo? Tem pessoas aqui no chat falando que está travando, né? Qualquer coisa vocês da plataforma me sinalizem,
tá bom? E talvez, se vocês puderem dar um feedback aí, de se para alguém tá normal, e vocês podem organizar, porque várias pessoas estão dizendo de travando, tá? Então, não é apenas fazer, aprender não é apenas fazer, nós fazemos muitas coisas, mas é sobre transformar-se. Um aprendizado só, um conhecimento que não vira ação, que não vira transformação, ele não vai nos acrescentar. O verdadeiro aprendizado é aquele que nos transforma, é aquele que muda a nossa forma, como nós podemos olhar para as nossas capacidades, para tudo isso que a gente viveu e transformar isso numa forma de sermos novos. E por que chama o segundo tempo do jogo? Eu queria voltar com vocês naquele bendito jogo 7-1, Brasil e Alemanha, naquele bendito jogo que nenhum de nós brasileiros esquecemos. Quando eu estava assistindo aquele jogo, eu pensava, se eu fosse o técnico, a hora que eu descesse no vestiário, o que eu falaria para aqueles jogadores? O que eu falaria naquele momento? E eu pensava que eu diria 2 frases. Lembra de quem você é. E o segundo tempo tem o mesmo tempo que o primeiro. Lembra de quem você é. E o segundo tempo tem o mesmo tempo que o primeiro. Nós vamos fazer esse percurso nessa noite. Mas, Fernanda, por que você está falando desse jogo do 7-1, Brasil e Alemanha? Nenhum de nós desistimos no meio do jogo. É verdade. Nenhum de vocês, pelo contrário, a educação, a escola, foi aquela que mais rápido criou alternativas de se apresentar, de fazer formas diferentes, de engajamento diferente. Mas algo é comum àquele jogo. O que é comum àquele jogo é que as circunstâncias, de repente, foram adversas. Eles não controlavam aquele jogo. E muitas vezes, quando eles começaram a levar uma goleada atrás da outra, circunstâncias que talvez não deram certo, formas que a gente tentou fazer e não foi adaptável. Muitas das vezes isso começa a nos impactar e a gente começa a responder às circunstâncias. A responder e ficar mais focado nas circunstâncias do que na nossa essência. Esse é um momento em que a gente ficou tão atento a responder às circunstâncias, cada dia era uma nova notícia, cada dia uma forma nova, e que talvez a gente vai se perdendo do nosso foco principal, da nossa essência. Então, reparar é voltar para a nossa essência, não ser apenas reativo, mas ativo. Não ser apenas reativo, mas ativo. E escolher saber que esse segundo tempo tem o mesmo tempo que o primeiro. E tudo aquilo que não deu certo, a gente pode pensar numa forma diferente. A gente pode ter estratégias diferentes para voltar em campo. E a gente precisa estudar, inclusive, como está sendo impactado cada jogador. Na vida, a gente pode ser ativo ou reativo. Quando a gente é reativo, a gente não escolhe o que a gente está fazendo. Quando a gente é reativo, a gente apenas está respondendo às circunstâncias. E como a gente responde? No improviso. E no improviso, a gente sabe que em neuropsicologia, o que vai atingir na reação é apenas aquilo que é hábito em você. Eu sempre falo, inteligência emocional não se improvisa. Imunidade psíquica não se improvisa. Porque vai exatamente quando você está numa reação, você vai usar aquilo que de pronto está no seu arsenal de maior uso. Aquilo que a gente não está acostumado a fazer num momento de impacto, se a gente está sendo reativo, a gente não vai escolher, a gente vai olhar só para aquilo que está na nossa bagagem. E muitas vezes nós nem sabemos o que está na nossa bagagem. Uma vez eu fui dar uma palestra no exterior, eu fui dar uma palestra, era Portugal e Londres. E na primeira parte da viagem, meus pais foram comigo. E, claro, eu sou mulher e minha mochila tinha muito mais coisa do que a mochila do meu pai, estava muito mais pesada. E a gente estava atravessando a fronteira, né? Quando a gente entrou no aeroporto e a gente foi passar pelo raio-x, eu tinha trocado de mochila com meu pai, porque a mochila do meu pai era muito, muito mais leve. E aí, a hora que eu fui passar no raio-x, apitou e eles falaram, a gente vai ter que revistar a sua mochila. E claro, era o meu pai, eu não achava que tinha droga dentro, mas eu pensava, o que esse japonês colocou na mochila? Porque agora eu me responsabilizo por ela, eu respondo por ela, o que ele colocou na mochila. A sorte é que era um monte de água que ele tinha pegado do Uber e não podia passar ali no raio-x com aquelas águas.
Mas aquele momento eu me liguei em uma coisa e aprendi uma lição. Quando você está num aeroporto, as pessoas dizem, não fique disperso da sua mala, da sua bagagem, porque pessoas podem colocar coisas nela e você será responsável por isso. E eu comecei a pensar quanto da nossa bagagem psíquica, quanto da nossa bagagem emocional, quanto da sua bagagem, do seu modelo, do seu padrão de professor foi colocado na sua bagagem e você nem percebeu. Quantas coisas nós carregamos na nossa bagagem que vieram dos nossos pais, dos nossos modelos, das nossas cordas, que nós nem sabemos que está aqui. E nós somos responsáveis e respondemos a isso quando somos reativos. Quando a gente está sendo reativo, responde de primeira mão o que está na nossa bagagem e talvez a gente nem escolha. Quando nós podemos ser, então, ativos, a gente vai escolher o que está ali, por isso a gente vai precisar saber o que temos na nossa bagagem. Quantas habilidades você descobriu que tinha, que você nem sabia que estava aí? Quantos botões você apertou? Quantas capacidades a sua equipe tinha que talvez vocês nem percebiam, nem sabiam que estava ali? Por isso, essa primeira parte de lembra quem vocês são, lembra quem você é o que vai fazer com que a gente seja movido pela essência e não pelas circunstâncias, que nós sejamos ativos e não reativos, que nós possamos planejar e sermos estratégicos. Eu vou pedir para que você mexa lá nas origens da sua bagagem e comece a perceber algumas coisas que você carrega e que podem ser muito úteis para a segunda parte do jogo. Eu vou pedir para o Átila rodar esse filme, para que é um filminho bem curtinho, que fala um pouco desse nosso tempo do jogo. Os times já estão se preparando para entrar no gramado. Que promete ser mais um show de futebol da nossa seleção. Vale sua torcida, sua emoção, amigo espectador que está acompanhando todos os detalhes. É o Brasil em campo, mais de 200 milhões de brasileiros. São feitos os últimos ajustes e começa o jogo. Linda fita, tá pintando um baile em campo, hein? Um domínio perfeito, passou por um, passou por dois, é falta. E vamos nos aproximando agora dos momentos finais da primeira etapa. Que jogo! E voltamos para o segundo tempo. O Brasil avançando. Que lindo drible da vaca. Clareou. Olha lá. Gol do Brasil. Na trave. Recebeu livre na intermediária. Abre espaço. Pena. Puxou para a perna esquerda. Chega com perigo. Olha lá. Vai entrar. Que beleza. Que beleza. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. Então, o que esse vídeo nos lembra? O que esse vídeo nos lembra? Talvez de que quando a gente era pequeno parecia muito mais fácil. Talvez de que quando a gente estava ali e que a gente pensava de como podia estabelecer um jogo, por mais que a gente olhasse para as dificuldades daquilo, a gente achava que podia ser muito mais fácil crescer. Talvez você tenha um filho pequeno em casa e possa olhar para ele e falar, nossa, parece que essa pandemia está muito mais fácil quando a gente é pequeno e a gente pode traçar os jogos como uma brincadeira. Mas a verdade é que a gente vai crescendo. Outro dia eu li uma placa que estava escrito assim, não cresça, é uma armadilha. E isso me trouxe duas reflexões. Uma de quanto a gente mata dentro de nós as potências da criança, mas quanto que também a gente tem contado para as nossas crianças, para os nossos alunos, para essa geração, que crescer é ruim. A gente fala, eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar a conta, porque eu preciso... E que mensagem a gente está dando para os nossos alunos, para os nossos filhos? Que a vida é nascer, crescer, pagar conta e morrer?
Outro dia eu ouvi uma pessoa que falou assim, né, eu fui numa escola, que não, com certeza, né, não deve ser o caso de vocês, tomara, mas eu fui numa escola e eu perguntei para os alunos qual era o sonho dos professores, né, e eles disseram, se aposentar. Já pensou? O que eu estou vendendo para o meu aluno sobre aprender, sobre ensinar? De repente, se a gente pode contar para os nossos alunos que a vida, para os nossos filhos, que a vida é nascer, crescer, fazer coisas incríveis. Eu quero virar para o meu filho e falar, olha, eu vou precisar trabalhar porque tem uma coisa que só a mamãe, só o papai sabe fazer e o mundo lá fora está esperando por isso. E aí a gente vai dizer para ele que a vida é nascer, crescer, fazer coisas incríveis. E aí, nunca morrer. Você se lembra dos seus professores incríveis? Quais são o que a gente está contando sobre educação para os nossos alunos? E talvez como a gente pode olhar para nós mesmos e lembrar de que o jogo parecia mais fácil sim quando a gente era criança, mas o que será que a gente foi perdendo? O que será que a gente foi perdendo que de repente, quando as circunstâncias vêm adversas, a gente começa a fazer talvez como aqueles jogadores do 7-1 e olhar para o que está acontecendo e falar, e agora? E agora? E agora? Quantos de nós paramos e falamos, e agora? Eu sempre digo que sim é fluxo e não é exercício. Sim é fluxo, não é exercício. Quando a vida é do jeito que a gente quer, flui. A gente não precisa fazer nada, vai dando certo. Mas quando a vida diz não, quando o jogo não sai da forma como a gente queria, quando a gente cresce, o mundo não é tão conto de fadas assim, a gente vai precisar se exercitar. E é essa a chance da gente crescer. Como funciona a nossa mente? Por que a gente foi perdendo, talvez, essa vontade, esse jeito de estabelecer um jogo, de cair, levantar, de poder driblar as circunstâncias? Aonde foi parar isso? O que foi acontecendo com a nossa mente? Eu vou fazer uma explicação muito breve de como funciona a nossa mente. A nossa mente funciona em modo economia de energia. A gente aprende uma vez, a gente risca uma vez, e aquele é o caminho onde ela vai repetir. E se a gente está sendo reativo, reação é repetição. Talvez do que os outros fizeram, do que você decidiu fazer uma vez, do que pessoas colocaram na sua bagagem, é reação. Reação é repetição. A primeira vez que você dirigiu um carro, você prestou bem atenção naquilo. Talvez a primeira vez que você deu uma aula de vídeo, você ficou nervoso com aquilo, prestou atenção nas suas palavras. Depois, o cérebro funciona em modo economia de energia e ele vai fazendo por repetição. E muitos de nós, existe uma guerra de marketing, nós recebemos mais ou menos 5.000 informações por minuto quando você está nas redes sociais. Existe uma guerra pelo nosso cérebro, muito maior do que quando um professor está lá tentando disputar com o aluno que está com o WhatsApp ligado, com o Instagram ligado. Tem muitas informações vindo na cabeça para que a gente apenas reaja. Para que a gente não escolha, para que a mente comece a repetir padrões. E quando a gente está fazendo isso, o que vai fazer principalmente que a gente cresça e perca de ser ativo no segundo tempo do jogo, são duas coisas que nós, mentalmente, somos ativados: pressa e acomodação. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a pressa não é inimiga da perfeição se a perfeição não existe, a pressa é inimiga da intimidade. Quando você tem pressa, você não está inteiro ali. Pressa é muito diferente de urgência. Pressa é fazer rápido, urgência é fazer já. Pressa é quando a gente precisa fazer tão rápido que a gente nem presta atenção e a gente nem escolhe direito o porquê estamos fazendo. Vocês já pensaram por que nós somos uma sociedade que anda com um relógio no braço e não com uma bússola? Porque muitas vezes a gente se sente perdido, a gente sente que a gente não tem tempo, porque a gente está sempre olhando para as demandas, para as tarefas, e talvez não onde a gente quer chegar, o que a gente quer realizar com aquilo. E a gente vai tendo pressa, e a outra coisa que faz com que a gente se perca da nossa essência, é a acomodação. A gente tenta se acomodar, tem um texto da Marina Colasanti que vocês conhecem, que fala, eu sei, mas não devia. E a gente começa a se acomodar, a gente se acomoda com cada circunstância que vem, e a gente tenta fazer de um jeito que, de repente, seja mais confortável possível.
De repente, a gente começa a viver em lugares, em janelas que dão para muros, e a gente se acostuma a nem abrir a janela, e a gente se acostuma a acender a luz mais cedo, e a gente se acostuma a esperar o fim de semana chegar. E, de repente, é a pandemia, você não tem muito o que fazer no fim de semana, mas aí tem a Netflix, ou tem sono acumulado, a gente se acomoda, e diz a Marina Colasanti, a gente se acomoda para não raspar na aspereza da vida. Nós, assim como os nossos alunos, quando a gente tem pressa e a gente quer buscar acomodação apenas para não ralar na aspereza da vida, a gente vai sendo apenas reativo e a gente vai parando de escolher exatamente aquilo que a gente vai fazendo na vida. A nossa forma de jogar o jogo, a gente vai tendendo a uma acomodação que nos tira do protagonismo, porque decidir agir demanda tanto esforço. Mas quando o jogo não está sendo do jeito que a gente queria, foi isso que aconteceu esse ano, uma grande parada e reparada, a gente precisa responder de uma forma diferente. Eu costumo dizer que quando a resposta não está na vida, ela tem que estar em você. Quando a resposta não está na vida, quando não está acontecendo do jeito que a gente queria, quando a resposta não está na vida, ela tem que estar em você, você vai precisar responder diferente, você vai precisar buscar formas diferentes, você vai precisar desacomodar, você vai precisar mexer aí dentro para desacomodar e você vai gerar, então, novas respostas. Mas quanto na nossa vida, eu sempre penso que nós, quando nós crescemos, nós podemos nos tornar adultos bonsai. Adultos bonsais são adultos, pessoas que podem ser e ter tudo que uma pessoa pode ter, mas num estado de miniatura. Sabe por quê? Como é criado um bonsai? Um bonsai, você amputa as raízes, você coloca num vaso, num controle, num contorno, numa corda ali, e você começa a amputar as raízes, você corta as raízes, e aí você é tudo que você podia ser, mas em miniatura. Você é tudo que, de repente, você sonhou quando você era pequeno. Esse professor que existe dentro de cada um, esse educador apaixonado por aprender, mas de repente a gente foi ficando num lugar seguro de ensinar, num lugar seguro do nosso jeito, e a gente foi amputando tantas características incríveis. Eu acho essa frase muito importante da gente poder olhar um adulto criativo, uma criança que sobreviveu, como a sua criança ali, que criava os jogos, que dava aula numa lousa, ali no quintal da casa, que pensava numa forma de mudar o mundo, como essa criança pode sobreviver dentro de cada um de nós. Desculpa, precisei molhar a boca aqui. Eu tenho 3 características dessa criança que a gente assistiu e da criança que existe em cada um de nós que eu queria relembrar. Lembra de quem você é? Lembra de quem você é? A primeira parte dessas 3 questões é que dentro de cada um de nós existe um aprendedor. Se nós não fôssemos aprendedores, tá? Num neologismo, aí os professores de português que já estão aí, Fernanda é aprendiz, isso não é correto, tá? Mas eu estou criando aqui um adulto que sobreviveu dentro de mim, existe um aprendedor dentro de você. Existe um aprendedor, alguém que é apaixonado por aprender, por ver coisas novas. Quantas coisas que você pode crescer. Se você não fosse apaixonado por aprender, você nem escolheria estar numa escola. A outra coisa que existe dentro de cada um de nós é que nós somos sonhadores. Nós somos sonhadores. A gente busca pensar em novas formas, numa nova educação, numa nova geração, senão a gente não acordaria às 6 da manhã para estar e viveria tantas circunstâncias. Esse vídeo que passou antes dessa palestra enfrenta trânsito, enfrenta tantas diversidades para conseguir estar ali. Nós somos sonhadores. E nós somos criativos. Como a gente pode despontar essas 3 características da nossa criança? Vamos lembrar que para você ser um aprendedor, e eu brinquei com essa palavra justamente para provocar, porque o que nos faz aprender é exatamente a dor. O que faz com que a gente busque aprender é um incômodo. Olha a contradição da acomodação, porque o que faz a gente aprender é o incômodo. O Rubem Alves tem aquele livro que chama Ostra Feliz Não Faz Pérola, porque ele fala como é que nasce a pérola. Entra um grão de areia na ostra, aquilo incomoda, né? A consistência da ostra é como dos nossos olhos, aquilo incomoda e ela vai fazendo um muco para transformar aquilo, para parar de incomodar e vira então uma pérola.
É exatamente o incômodo que vai fazer com que a gente crie coisas novas. É exatamente a dor que vai fazer com que você aprenda. É exatamente a dor da criança que não entende o mundo, que ela vai precisar se comunicar. Quando a gente era pequeno, ter sede era um problema e por isso a gente chorava. Quando a gente descobriu como se pegava a água, aquilo deixou de ser um problema, porque um problema só é um problema quando não sabemos resolver. Então, o que nos faz aprendizes é exatamente a dor. É a gente poder lidar com o incômodo. A ciência fala isso. E esse é um engano da nossa sociedade. Esse é um grande engano porque a gente acha que ser feliz é não ter incômodos. E a gente vendeu isso para as novas gerações. Tanto que as inovações foram inovações de conforto, controle remoto, ar-condicionado. Grandes inovações, mas de conforto. Porque a gente ensinou que não podia ter desconforto. O primeiro desconforto que a gente toma um Rivotril. A gente fala, não posso trabalhar. Os alunos fazem isso. O primeiro desconforto que eu gero nele, ele faz um abaixo-assinado que eu não posso, essa aula não tá boa, porque o professor não está ensinando do jeito que eu queria. Porque a gente vendeu essa ideia que desconforto é infelicidade. Só que a ciência diz que o seu maior pico de bem-estar não é quando você está deitado na praia ou assistindo Netflix num cobertor quentinho. O maior pico de bem-estar se chama flow, que se dá quando você resolve um problema. O que te faz aprendedor é você lidar com a dor e transformar isso numa coisa incrível. É isso que a gente precisa reativar e começar a olhar para os nossos incômodos. Quando eu começo um comichão de incômodo, eu já começo a pensar, coisas incríveis vêm aí. Vai gerar coisas novas, como a gente pode gestar os nossos incômodos, porque uma sociedade que cospe incômodos, quando a gente quer ficar preso na nossa zona de conforto, que de conforto não tem nada, é uma zona de controle, na nossa ilusão de segurança. Quando a gente está controlando a nossa forma de ensinar, a nossa forma de ser escola, a nossa forma de fazer daquele jeito conhecido, e de repente vem um desconforto, uma dor para as nossas equipes, uma forma nova. Agora, dor de novo, vai ter ensino híbrido, vai ter uma coisa nova, dor de novo. A gente já precisa começar a olhar e falar, caramba, eu vou poder aprender uma coisa nova, uma forma diferente. A segunda coisa é que a gente é sonhador. Você sonha. Como a gente pode voltar a ser sonhadores? E se a gente olhar como psicóloga, a essência dos sonhos, o sonho é uma fábrica de poder lidar com os nossos sentimentos, é uma fábrica de transformar em imagem, em história, um sentimento que está dentro de nós, é uma fábrica de transformação em histórias incríveis, para a gente aprender a lidar com o que a gente está sentindo. A gente precisa ser sonhador, de poder pensar em impossíveis. Tem uma frase do Walt Disney que eu adoro, ele fala, quando você faz o impossível, a concorrência é menor. Eu gosto do impossível porque a concorrência é menor. Quando a gente pode sonhar, a gente pode realizar, a gente precisa começar a sonhar numa nova educação, numa nova forma de escola, em novos tipos de alunos, num novo retorno. A gente não pode só pensar, eu não vejo a hora de voltar ao normal, porque o normal não volta, a gente vai criar um novo tempo. E se a gente não sonhar, a gente vai repetir. A gente vai achar que a gente está criando e vai falar, e ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Lembra que você quis ser professor para fazer algo diferente? Lembra que você quis ser educador porque você sonhava diferente? Então, como a gente pode sonhar diferente e acolher o que a gente está sentindo e viver a segunda essência do sonho, que é lidar com os sentimentos que vêm? A educação é afetiva. Ter medo é humano. Ter medo é importante. Poder sentir desconforto e falar, ai, desconforto de novo. A gente precisa poder gestar isso, porque a inteligência emocional não é não sentir, é decidir, é escolher o que fazemos com o que sentimos. Não é só uma escola que a hora que tem um aluno que saiu dos parâmetros, a gente vai lá e fala, suspensão, sai daqui, incômodo. Mas a gente poder falar, o que está acontecendo aqui, como que eu lido com isso, com os currículos, que não são os manifestos, os currículos ocultos que tanto despertaram nesse tempo. Esse é um tempo que os nossos alunos, e que a gente viu que as emoções, elas interferem diretamente no currículo, no aprendizado, como a gente pode voltar a sonhar e trazer para dentro aquilo que a gente sente. E então criar, sermos criativos. Nós buscamos evolução. E no Museu do Amanhã, eu sou paulista, mas moro no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, vocês vão se lembrar que lá tem uma parede que está escrito
repetição, mutação. Tem as bases nitrogenadas do DNA e aparecem essas duas palavras, repetição, mutação. Porque evolução é exatamente isso. Repetir, buscar aquilo que está na nossa bagagem e que dá certo. Mas também mudar. A gente não é, vamos mudar, vamos fazer tudo como se nunca tivesse existido. Não, inovação é 90% daquilo que já tinha e 10% de recombinações. Às vezes o nosso medo é de mudar, é a gente achar que a gente vai ter que virar outro. A sensação de mudança provoca em nós um medo de morte, porque a gente acha que a gente vai virar outra pessoa. Eu lembro quando eu ia entrar na adolescência, eu falava, nossa, eu vou virar outra pessoa, que coisa é essa? Então, é evolução, não é mudar tudo. A evolução é uma combinação de repetição com mutação, como a gente pode escolher evoluir. E o que fizeram os maiores líderes, o que fizeram as empresas que duraram durante anos e crises e passaram por guerras e passaram por várias situações, o que elas têm? Existe um estudo americano que fala que os grandes líderes e as empresas que são aquelas feitas para durar, elas têm algo em comum, elas começam pelo porquê. Elas começam pelo porquê eu estou fazendo isso. Elas não olham para o relógio, elas olham para a bússola. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Talvez é isso que a gente precisa voltar. Essa quarentena, ela mostra exatamente, inclusive para os nossos alunos, aqueles que têm um porquê. Eu vou ter que lidar contra as adversidades. O nosso porquê é o que nos sustenta. Se eu não sei qual é o meu porquê, eu acho isso desnecessário. E aí, eu vou abrindo mão, porque eu vou naquilo que é mais fácil, naquilo que é mais confortável. Exatamente por isso a gente vai precisar voltar para o nosso porquê, volte para a nossa essência, volta para a sua essência, entenda qual é o seu know-how. Esse é o momento que a gente vai precisar olhar para as nossas equipes, olhar para nós, qual é o meu know-how, o meu saber o como eu sei fazer, quais são as minhas capacidades, os diferenciais de capacidade que eu tenho, e aí o que eu vou fazer? Nós aprendemos pela pressa a olhar o quê? Tarefa. E a gente se perdeu do porquê e do nosso know-how, quando a gente podia fazer coisas incríveis. Por isso, qual é a sua bússola? Qual é o seu porquê? O seu sensacional que você tem? O seu sonho? A sua forma de aprender e reaprender? A sua forma de como você mesmo aprende? Como você lida com isso? Como a gente pode passar para os nossos alunos? E por último, é o nosso quê? Como a gente pode voltar e começar pelo porquê? E aí, então, quais são as nossas habilidades desse tempo? A nossa habilidade de aprendizes, de adaptação, de aprender, desaprender, reaprender. O Alvin Toffler fala isso, os analfabetos desse tempo não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender e reaprender. E às vezes a gente vai ter que desaprender, porque tem dois sistemas, não rodam junto, da tela azul no computador, na mente é igual. 2 sistemas não rodam juntos, a gente vai precisar soltar algumas cordas, para a gente desaprender algumas coisas e aprender de novo. E não adianta a gente estabelecer um jogo, uma forma de dar aula, uma forma da escola ser, se a gente não olhar para o meio. Não adianta eu falar, vai ser assim o jogo. Imagina, os jogadores com certeza tinham uma jogada que eles tinham treinado 50 vezes, mas se eu não olhar para o jogo, se eu não olhar como o adversário está jogando, se eu não olhar o que tem ali, se eu não olhar o que está acontecendo, adaptar, eu preciso entender qual é o meio para que eu tenha características necessárias de sobrevivência. Adaptação é muito diferente de acomodação, porque acomodação é só ficar ali. Adaptação é criar recursos para lidar com aquele meio. Eu preciso ler. Como estão os nossos alunos? Como estão os pais? Como é que está a minha equipe? Como eu posso olhar para isso? Eu preciso entender qual é o meio. Se não, vocês conhecem aquela frase que diz: a cultura come a estratégia no café da manhã. Aquilo de como se está vai destruir a estratégia logo no início. Não adianta a gente ter um plano perfeito. Essa crise mostrou para nós que a gente vai precisar ver que cada jogo é um jogo novo e que eu vou precisar olhar para as minhas habilidades e readaptar isso. Como eu posso, então, criar recursos para que eu possa enfrentar o meio e aí ter estratégias? Esse é o momento da gente poder olhar para as nossas equipes e falar, tá bom, o que a gente possui? Quais são as nossas habilidades? O que a gente possui? Como a gente pode fazer novas recombinações? Recombinações de formas de aula, de ideias, de habilidades.
Como eu posso, cada nova ingrediente, eu faço uma nova receita, eu apresento uma forma nova. Lembra, inovação não é criar tudo novo, é fazer recombinações daquilo que tinha ali. Criatividade é combinar formas e colocar em ação. E aí a gente vai precisar de disciplina e propósito. Porque quando a gente era pequeno, a gente sonhava muito. E quando você sonha muito, outro dia eu estava num avião, né? Naquele tempo em que eu viajava toda semana, um avião pousou e tinha uma menininha sentada do meu lado, e a hora que o avião pousou, ela fez assim, como se ela estivesse freando o avião. E eu olhei para ela e pensei, nossa, que poderosa, né? Ela está freando o avião. Quando a gente é pequeno, a gente tem superpoderes. A gente está muito perto do céu. A gente enxerga as nossas potências. O que acontece é, quando a gente é adolescente, a gente vai ficando entre o céu e o chão. Tem hora que você acha que você é grande, que você pode todas as coisas, não precisa de ninguém. Depois você se acha pequenininho, eu não consigo nada, não posso nem atravessar a rua, atender o telefone. Mas quando a gente é adulto, a gente corre o risco de ficar tão ligado no chão, nas coisas, que a gente perde o céu. Eu quero pedir para que... Só que quando a gente é adulto, a possibilidade é da gente realizar muito mais. Porque tenta andar aí na sua cadeira, faz o segundo exercício, mexe os seus pés na cadeira, sem tocar o chão. Você pode mexer muito os seus pés, se você não tocar o chão, se você não tocar a realidade, você não vai andar. Não adianta a gente ter uma habilidade, um sonho, se a gente não entrar na realidade, isso não vai ser transformado numa ação, num movimento. Então o que a gente precisa poder ter é sonhos, estar no chão, com a visão no céu. Como a gente pode trazer isso para nós? Essa frase do Uri Levine que eu gosto tanto, se apaixone em resolver o problema e não pela solução que você inventou. Uri Levine é aquele que criou o Waze. Ele fala, o meu problema, o problema que eu quero resolver é o trânsito. Eu preciso focar no trânsito, tanto que ele já vendeu o Waze. Eu não posso me apaixonar pelo Waze, porque ele vai ficar obsoleto. A gente precisa poder aprender a soltar a corda, se apaixonar em resolver o problema e não pela solução que a gente inventou. Qual é o problema que a gente quer? Transformar pessoas. Como a gente pode olhar para isso? Nesse momento que a educação muda tanto, que a gente precisa mudar também, se a gente ficar preso na corda, porque a gente acha que vai mudar tudo. E aí eu vou te fazer um convite, começa a pensar, onde está a lagarta na borboleta? A quarentena é um tempo de casulo. E talvez a gente pense, e agora? Eu não sei mais fazer nada, não tem mais nada dentro de mim. É um pouco disso que a gente até vai falar na série, Mestre é quem sempre aprende. Como é que a gente pode fazer esse mindset de ver o que a gente, olhar as nossas ferramentas e criar um mindset aprendiz? Ferramentas práticas para isso? Quando você entra num casulo, onde está a lagarta depois que virou borboleta? Professores podem falar para mim, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ah, se transformou, mas se você olhar bem para a borboleta, a lagarta está no corpinho da borboleta, a essência permanece, mas agora ela tem novas habilidades, agora ela voa, agora ela vai para novos ambientes, agora ela também alcança o digital, ela ensina a avó, a tia, a mãe, ela printa, agora ela encontra, a gente está fazendo uma palestra com milhares de pessoas, porque agora eu tenho outras asas, são novas formas de agir, a essência é a mesma. Mas agora eu tenho novas possibilidades, novas habilidades. E como a gente pode ir para o segundo tempo, então? Porque a frase que eu falaria para os jogadores é, lembra quem vocês são, que é a primeira parte que a gente fez, retoma seu know-how, sua essência, começa pelo porquê. E aí, o segundo tempo do jogo tem o mesmo tempo que o primeiro. O segundo tempo tem o mesmo tempo que o primeiro. E eu quero te dizer que eu aprendi que existe uma moeda que compra todas as coisas. Se você quer ter inteligência, conhecimento, essa moeda compra. Se você quer ter relacionamento, essa moeda compra. Se você quer ter fé, essa moeda compra. Se você quer ter dinheiro, essa moeda compra. Se você quer passar no vestibular ou conseguir dar dicas aprimoradas de vestibular, essa moeda compra. Se você quer filhos capazes, essa moeda compra. Sabe que moeda é essa? Tempo. E Deus é tão justo que ele deu a mesma quantidade para todo mundo, 24 horas. E mais do que isso, não se acumula, se expira. Ou você investe, não tem como acumular. Ah, sabe esses minutos que eu não usei hoje? Eu vou querer usar amanhã, Não existe isso. O que fica
é o que você faz com o tempo. É o que você faz com ele. Essa é a moeda mais importante da gente poder olhar. E que às vezes a gente fica, porque ficamos adultos, presos nas nossas cordas, torcendo para ser sexta-feira. Olha que maluquice, sem perceber que é menos um dia de vida. É menos um dia. Eu fiz aniversário esse fim de semana e todo mundo, mais um ano. Não é mais um ano, é menos um ano. É menos um ano. O que fica é o que eu construí nele. Então, como a gente vai investir o nosso tempo nesse segundo tempo do jogo? Como a gente pode olhar para ele e falar, eu preciso recriar, eu preciso refazer? Qual é o investimento que eu tenho do tempo? E a primeira coisa que a gente precisa saber é olhar para a nossa bússola, reajustar a nossa bússola para onde a gente está indo. Muitas vezes a gente fica preocupado com com os elogios, com os reconhecimentos. A gente fica preocupado com a plateia, com o placar. Não é à toa que a gente criou uma geração dos likes, que apaga, que só quer saber se o outro gostou ou não gostou. Porque a gente ficou sendo a geração do reconhecimento, e reconhecer é conhecer de novo. Só que quando você não se conhece, o reconhecimento vira aquilo que você é. O outro falou que você é assim, você acha que você é. Porque você virou um molde, não um espelho. Placar não é meta, é consequência. A meta é exatamente o seu porquê, o seu propósito. Placar não é meta, é consequência. Volta para o seu propósito, reúne a tua equipe. Qual é o propósito? O que a gente quer gerar para os alunos? Quais são as pessoas? O que a gente quer oferecer para eles? E a gente precisa saber que o jogo se faz jogando. Não adianta a gente estabelecer e falar, vai ser exatamente assim. O que essa pandemia veio é para nos alertar, para acelerar algumas transformações que a própria escola precisava para olhar, o jogo se faz jogando. A gente vai precisar de novas formas de fazer. E para isso a gente precisa entender que novas experiências geram novos comportamentos. Esse é um momento que todas essas experiências criaram novos comportamentos, tanto em nós quanto nos nossos alunos, nos seres humanos em geral. Esse é um momento em que, pela primeira vez, a nossa vida foi colocada em xeque. Primeira vez nessa geração, de que a vida foi colocada em xeque. Tudo bem, eu moro no Rio, tem algumas pessoas aí que moram no Rio e que a gente, ou São Paulo, que talvez a gente tenha mais medo de ser assaltado, de ter a nossa vida em risco, mas na maior parte a gente não tem esse alerta, talvez como o Japão, como pessoas que até lidaram melhor com essa crise, porque já sabiam, já tinham esse mindset, a gente não tinha. Então, isso gerou duas grandes vivências dentro de nós. A primeira é que nós temos sensações de medo. Medo do novo, medo de não ter controle, medo do que vai acontecer. Medo, talvez, os alunos estão com medo de perder o ano, medo de talvez não conseguir entrar na escola, medo de um Covid, medo de perder os pais, medo de perder os avós, medo de talvez não passar no vestibular, porque não estão rendendo tanto. Medo de não se adaptar. Mas também toda restrição gera desejo. Se eu falar para você, você não pode piscar, você vai querer piscar. Se eu disser, você não pode rir, você vai querer rir. Se você só sabe que você vai ficar sem comer chocolate um tempo, você começa a ficar com vontade de comer chocolate. Porque restrições geram desejos, aumentam desejos em nós. Esse é um momento de restrições que geram também desejos de expressão. As pessoas, elas estão mais fechadas. Por que as pessoas começaram a fazer live, postar, todo mundo, né? A gente fala, nossa, de repente a comunicação exacerbou. Por quê? Porque as pessoas ficaram mais retraídas, então elas têm mais necessidade de expressão. Esse é um momento em que as pessoas querem existir, ter existência, se sentirem importantes. Por que é importante a gente entender isso? Porque se o jogo se faz jogando, a gente precisa poder ler também quem está em campo. Se a gente está jogando para os nossos alunos, se a gente está jogando para as pessoas que estão ali, a gente vai precisar entender como eles estão. Com medo e com desejo, como eu posso minimizar os riscos e trazer oportunidades? Aquele professor que pode olhar para o aluno e falar para ele, né, na chamada, ei, fulano, você está aí? A gente não tem mais aquele final de aula que você está vendo exatamente como está o aluno, mas será que você pode trazer 5 minutos? Para falar com ele, ei, posso falar com você 5 minutinhos no particular? As pessoas estão com necessidade de existência. Eu falei isso para algumas escolas. Os alunos que vocês perderam, você pode perder a mensalidade, mas você não pode perder o aluno.
Você não pode perder o aluno, você precisa continuar mandando mensagem para ele precisa poder se sentir existente, é exatamente essa a necessidade dele. Principalmente aquele aluno que está se escondendo. O meu primeiro trabalho foi na ONG Casa das Mangueiras, que era uma ONG de crianças filhas de pais presos. E elas viviam algumas restrições, claro, e todos os dias que eu entrava lá, elas se escondiam, esperando que eu as chamasse pelo nome. Sabe qual é a diferença de uma chamada para um aluno? De chamar pelo nome, de eu lembrar quem ele é, principalmente nesse momento de pandemia? Eu presto consultoria para algumas empresas e só de você mandar uma coisa na casa da pessoa com o nome dela, isso traz uma repercussão gigantesca. Isso não é marketing, isso é importar-se. Isso é mostrar para o outro que num momento em que as pessoas estão reclusas, elas são existentes, elas são lembradas. Esse é o momento que as pessoas querem se expressar. Quem é o nosso novo aluno? No mundo VUCA, como bem falou o Cássio no sábado, o mundo VUCA, que esse é um termo militar, né? Quando eles viram que não era mais a arte da guerra, vamos fazer isso, que o outro vai responder assim e vai ser exatamente assim, não. VUCA quer dizer vulnerabilidade, incerteza, complexidade, ambivalência. Num mundo que está tudo mudando muito rápido e cada vez mais rápido, como a gente pode olhar para esse novo aluno? Porque muitas vezes a gente se aprimorou em tecnologia, em formas de dar aula, em estruturas para fazer isso, e a gente se esqueceu de ver como ele está. Tem um texto do Rubem Alves que eu gosto muito, que ele fala: os homens eram apaixonados pelas estrelas, e por isso eles inventaram as lunetas. E eles acharam tão incrível olhar para as lunetas, que eles fizeram academias para estudar as lunetas, para aprimorar as lunetas, teses de mestrados, de doutorados, desenvolveram empresas para capacitarem mais as lunetas, e se esqueceram das estrelas. Que a gente não se esqueça do nosso destino, do nosso porquê, do nosso propósito. Quem é esse aluno? E aí a gente vai precisar aprender algo que o mercado já está fazendo há muito tempo, que se chama modelo MVP. O que é um modelo MVP? MVP é uma sigla para dizer mínimo produto viável. O mercado faz assim: para eu lançar algo, eu lanço um mínimo produto viável, que já agregue valor, que tenha valor, eu lanço no mercado, é como se fosse um protótipo daquilo que eu quero fazer, e aí, a partir dos feedbacks, eu vou aprimorando isso. Você já reparou quantas vezes o seu celular se atualiza? Quantas vezes os seus aplicativos pedem atualizações? Porque a cada feedback eu vou aprimorando. Não existe grande quantidade de energia, de dinheiro das empresas para testar, vai ser assim e todo mundo tem que fazer. Que é o nosso modelo corda da escola antiga. Vai ser assim e quem queira, quer não, vai ser dessa forma, porque é isso que dá certo. Os outros não entendem disso. Mas, gente, a gente vai precisar entrar no modelo de MVP, de ver o que funciona ou não para o nosso aluno. A gente precisa reconhecer o que está na mente do nosso jogador. Isso é de extrema importância para que a gente possa ser assertivo na nossa entrega. E um modelo de MVP, eu testo, colho os feedbacks e aprimoro. A gente não sabe como é o novo tempo, mas a verdade é que isso vai fazer com que o mindset da escola acelere e já viva o que está acontecendo no mercado há um grande tempo. Eu vou precisar fazer, aprimorar, testar, como é que está fazendo? E aí eu faço de uma forma diferente. Ninguém sabe a priori o que tem que fazer. Por que a gente tem que ficar segurando na corda de grandes sábios e numa posição de, na verdade, insegurança nossa, que a gente precisa controlar tudo? Mas se nós podemos ser aprendedores, a gente vai poder olhar para o que está acontecendo e criar novas formas, fazer da escola de novo uma característica aprendiz. Isso é tão importante. Por que os alunos, as crianças de até 5 anos, fazem em média 1.500 perguntas por dia? O que aconteceu? Que depois elas não querem ir para a escola ou elas não querem interagir? O que aconteceu que elas que queriam saber 1.500 perguntas por dia, de repente, ficam em silêncio do outro lado? Porque talvez a gente parou de fazer um modelo MVP, da gente poder criar, testar, olhar como é que está fazendo, o que está funcionando, o que não está funcionando, e a gente voltar. Como isso está sendo recebido por cada um?
Isso é tão importante. Talvez você possa pensar, Fernanda, mas como é que vai ser isso? Eu vou ficar perguntando, os pais são cheios de palpitar, melhor não entrar na escola. Eles não sabem nada de educação, não estudaram pedagogia, isso não é correto. E isso talvez seja a nossa parte velha, como Cortella fala, a nossa dificuldade de se atualizar. Porque talvez quando a gente pensa dessa forma, desse nosso mindset de melhor que os outros não palpitem, não entrem, porque nós é que sabemos, a gente está ainda na mentalidade de um jogo de tênis em que a gente ganha quando a gente faz com que o outro erre. A gente se sente bem, a gente fala yes quando aquilo que o pai falou, aquilo que o aluno falou não funcionou. E aí o nosso deu certo. Esse é um jogo competitivo de tênis onde eu acerto e eu ganho quando o outro perde. Não é jogo de tênis, é frescobol. No frescobol ganha quanto mais os dois estiverem com a bola no ar, quanto mais o bate-bola professor-aluno, pais-escola está funcionando. Não é modelo tênis, o modelo de competitividade já ficou lá atrás. Quais são as grandes economias que estão se despontando? São as economias de recurso compartilhado. O que a gente tem para aprender com Uber, Airbnb, o que está acontecendo no mundo, se espelha assim, a escola precisa aprender e criar novos modelos, aprender com isso. São recursos compartilhados. Não é tênis, é frescobol. Como a gente pode construir junto a nova educação? Eu tenho falado isso em muitas empresas. O cliente saiu da vitrine e entra agora, porque sem ele a empresa não funciona. É ele que vai falar como fazer, que maneiras, como a gente pode trazer isso de uma forma nova. Como a gente pode olhar para esse aluno que está com medo e poder conversar sobre o medo e falar sobre a dor, sobre o incômodo, como a gente pode transformar isso em aprendizagem, em características novas para nós. Esse é um momento, inclusive, que a gente vai precisar trazer uma forma diferente de pensar, porque as pessoas elas estão exaustas. Mais uma demanda, quando você vem com mais um trabalho, quando você vem com mais uma demanda para alguém, ela vai falar, não, mais uma demanda, mais uma coisa. E quando a escola ela entra pedindo coisas para os pais, para os alunos, a gente pede para os alunos fazerem trabalhos, a gente pede silêncio, a gente fica pedindo coisas, e o que a gente está fazendo do lado de lá é fazendo com que o outro ache, a gente está criando uma geração que acha que está fazendo um favor de aprender, um favor de assistir aula, um favor, porque a gente está no lugar de pedir, e aí o outro tem que demandar um esforço. Quando a gente podia estar oferecendo. E muito mais nesse momento onde as pessoas estão exaustas. As pessoas estão exaustas. Ninguém quer que peça mais nada. Se você pedir alguma coisa, vai falar, chega, não quero. Mas se você estiver oferecendo, se você mostrar o que você tem para contribuir, se a gente souber qual é o porquê, um mesmo gesto, que é uma mão, com intenções diferentes, que é uma intenção de pedir, a outra é uma intenção de oferecer, eu vou ter reações opostas. Eu vou cruzar o braço e falar, não quero. Né? Mais uma tarefa para o meu filho? Professor, tem que fazer mais uma coisa, como se ele estivesse fazendo um favor. A gente não está gerando autonomia, a gente está gerando apenas obediência. Esse é um tempo de uma geração da liberdade que ficou solta. A gente não sabia o que fazer sozinho, não sabia ser dono do nosso tempo, porque a gente não gerou nem na escola autonomia, que é importante a gente poder oferecer recursos para aprender. Harvard já faz assim. Como você pode oferecer recursos de aprendizado, formas novas, trazer o aluno para a autonomia, porque a gente não reage às ações, a gente reage às intenções, por isso a gente vai precisar contar para os pais, para os alunos, o porquê de cada coisa. Esse é um momento em que coisas, elas se tornaram supérfluas. Esse é um tempo em que as pessoas estão mais seletivas. Eu dei uma palestra sobre como está o consumidor nesse momento, como está a mente do consumidor, e todas as pesquisas mostram que o consumidor está muito mais seletivo, porque ele está num tempo de retração, ele escolhe mais as coisas. Inclusive, quando a gente está em estado de sobrevivência, a gente não quer coisas. O que move são causas. Quando eu era bem pequena, eu assisti o Chaves, foi colocado na minha bagagem o Chaves, e então o Chaves vendia suco de limão na vila. E adivinha o que eu e os meus irmãos fizemos? Colocamos uma mesinha, a gente começou a vender suco de limão na rua. E era tão ruim o suco de limão, que o meu avô chegou e comprou todos os sucos pra gente sair de lá. E eu falei, caramba, acho que eu não sou boa de vender,
Mas naquele mesmo ano, eu tinha 10 anos de idade, naquele mesmo ano eu criei uma campanha, eu fui, na verdade, numa comunidade, eu sempre fiz trabalhos sociais, eu fui numa comunidade, e um menininho falou, tia, você tem um tênis, porque à noite a gente chora de frio. Eu não conseguia mais dormir, eu tinha 10 anos, o menino me chamou de tia, e ele não conseguia dormir, porque ele chorava de frio. E eu criei, então, uma campanha chamada Inverno Fraterno, e os meus pais, que sempre empoderaram aquilo que eu trazia, minha mãe era muito da igreja, me levava no fim da igreja para eu falar, meu pai me levou para eu falar na rádio, eu fui falar na Câmara dos Vereadores, de repente o exército saiu nas ruas pegando roupa, e a gente não só serviu aquela comunidade, mas a todas as comunidades da cidade. E eu aprendi que não era sobre vender coisas, mas vender causas. Não era sobre vender coisas, mas sobre vender causas. Não é sobre uma apostila, uma matrícula, uma tarefa, mas é as causas que elas carregam. O Viktor Frankl, que viveu nos campos de concentração, ele vai dizer: quem tem um porquê sobrevive a quase todos os como. A gente precisa olhar para as mudanças que a gente precisa fazer. São 2 letrinhas que mudam tudo. Quando a gente pensou na série Competências do Futuro, a gente olhou para a escola de educação infantil e que perderam tantos alunos, porque a gente olha, a escola ela é conhecida apenas como trazer características cognitivas, apostila, porque talvez a gente não sabe, enquanto educadores, poder falar para os outros, explicar as causas, quais são as bases das competências da pessoa que você vai ser, e ela está exatamente ali na infância. A autonomia, o foco, a empatia, o trabalho em equipe, isso não volta. Não fazer uma apostila eu posso fazer amanhã, mas a competência que eu tinha para desenvolver hoje, no desfraude, naquele momento, não volta. A forma de eu potencializar ou fazer um rasgo nisso é muito séria. Então, quando a gente pensou em falar de competências do futuro para os pais ali da pequena infância, a escola precisa falar das causas, o que ela carrega, quem ela está formando, a importância de algo que está ali na base do futuro. Como a gente tem explicado para os pais, para os nossos alunos, quais são as nossas causas. Acontece que às vezes a gente se perde delas na pressa e nas acomodações. Então, ao invés da gente investir o nosso tempo em coisas, precisamos investir em causas e as coisas vêm como acréscimo. A gente precisa poder se lembrar e investir o nosso tempo sabendo que a aprendizagem é afetiva. A aprendizagem é afetiva. Eu tenho falado, os alunos que vão passar no vestibular nesse ano não são aqueles que são os mais inteligentes, mas são aqueles que têm maior inteligência emocional, que têm algumas competências, que sabem lidar com autonomia, com a diversidade, com criar novas formas. Esse é um momento que começa a selecionar o que o mercado lá na frente já seleciona. As pesquisas mostram isso. Entre você promover alguém que tem um elevado QI, um elevado QE, que é coeficiente emocional, todos os líderes, eles falam que é o elevado QE, porque técnica se ensina. Inteligência emocional é algo que eu olho para as atitudes. Sabe como a Apple seleciona uma pessoa para trabalhar lá? Primeiro ela vê se a pessoa é apaixonada por aquilo, se ela é apaixonada pela Apple. Depois ela olha de quais são as atitudes dessa pessoa, como ela senta, como ela levanta, que horas que ela respondeu o e-mail, se ela demorou, não demorou. É a atitude. Depois ela vai olhar, então, quais são as habilidades. E por último, o currículo. A gente precisa poder criar dentro da nossa escola profissionais que sejam de sucesso e pessoas que possam se sentir realizados. Eles precisam ser apaixonados por aprender, apaixonados por isso, desenvolver atitudes diferenciadas, habilidades sim, e também a gente poder ajudar nesse currículo, como a gente pode fazer e transformar isso de uma forma afetiva. Alunos excelentes que talvez precisam que o professor possa mostrar como o próprio professor, ser humano, está passando por isso. Eu gosto muito dessa frase que diz: diga e eu esquecerei, explique e eu entenderei, seja e eu serei. Como nós podemos ser modelos vivos, apaixonantes, de atitudes, quando a escola deixou de aprender, quando a escola fica num suposto saber. Ela fica um lugar de contradição, onde a gente quer que o outro aprenda, sem a gente poder aprender.
Quando o professor pode aprender coisas novas, dizer coisas novas para o aluno, quando isso está vivo, quando eu olho e falo, isso está difícil pra caramba para mim, me ajuda, vamos fazer junto, me dá feedback, como é isso? Eu estou criando junto com o outro pessoas afetivas, humanas e que podem ter resiliência e diante das dificuldades e diante das dores, aprender e transformar coisas incríveis, porque a nossa habilidade faz coisas, mas a nossa humanidade é que transforma pessoas. O Gepeto era ótimo em fazer bonecos, mas a habilidade dele era tecer ali aquilo. Mas quando ele pôde ser humano, quando ele pôde olhar para o porquê, isso sim transforma pessoas. Eu estou terminando, quero passar esse último videozinho para vocês, para que a gente já possa ir encerrando e que fala um pouquinho desse segundo tempo do jogo, que a gente vai escolher investir o nosso tempo de um jeito tão nosso, tão humano, tão diferente, se importando, criando novas formas e trazendo para dentro todo mundo para campo. Passa, Átila, esse vídeo para mim, por favor. A gente vai jogar para vencer. E a gente vai vencer. Porque vencer é vencer em campo. Não só no placar. Vencer é quando a gente deixa tudo no gramado. É quando a gente tem certeza que deu o máximo. Que derramou cada gota de suor. Que tentou tudo que dava. E tudo que não dava. A gente pode sair com a estrela. Ou sem ela. Mas sairemos melhores. Me escute. Enquanto tiver tempo, eu não vou desistir. Enquanto eu tiver pulmão, eu não vou parar de gritar. Enquanto o meu coração estiver batendo no peito, minha mão estará batendo no peito. Superação faz parte da minha história, da nossa. Porque eu sou brasileiro. Isso não vai mudar. Vamos entrar em campo. Todos nós. Porque não somos milhões. Somos um. Somos uma voz só. Não é sobre fazer sozinho, é sobre fazer junto. Não é apenas sobre um placar, não é sobreviver à pandemia, não é sobre sobreviver à crise. É sobre aquilo que a gente se torna. E a gente precisa, essa pandemia acelerou muitas coisas na nossa vida, na nossa escola, e às vezes é preciso para perder o teto, é preciso perder o chão. Esse foi um momento em que a escola perdeu o chão, mexeu na estrutura dela. Mas é exatamente isso que abriu um mundo para que a gente pudesse crescer, perder o teto, poder alcançar e criar uma nova nação, poder dizer, eu sou brasileiro, eu não vou desistir do jogo, eu vou criar um novo jogo, eu vou jogar junto, eu vou fazer diferente, em uma só voz. Nós, professores, aprendedores, sonhadores, criativos, que acreditamos e sonhamos num mundo melhor, que não queremos parar na escola, que nós queremos fazer uma nação diferente, que a gente quer criar pessoas diferentes, que a gente quer acreditar mais, e não queremos ler nunca mais uma placa que fala não cresça. É uma armadilha, mas cresça, você vai fazer coisas incríveis, o mundo precisa de você. Nós precisamos de mestres aprendizes que estão numa quarta-feira à noite, na hora do jogo, querendo mais, querendo se transformar, olhando para o segundo tempo do jogo, querendo dar seu máximo, fazendo um malabarismo para poder ser melhor, para não desistir, para não virar velho, que está se atualizando e falar, eu aqui, Fernanda, estou na minha última versão de mim mesma, mais atualizada, às 20h20 da noite, eu estou na minha versão mais atualizada, aqui, encontrando vocês, vendo vocês,
acreditando que é possível fazer diferente. Nós precisamos de mestres aprendizes que sejam os primeiros a se levantar quando o mundo fala que não é possível, que sejam aqueles que a responsabilidade pelo que carrega é muito maior do que um simples merecimento. Não é sobre o mérito que vocês têm, eu sou a primeira a aplaudir, mas mais do que o mérito é a responsabilidade por aquilo que eu carrego, pela minha missão, é muito maior do que o meu placar. Mestres aprendizes, que a conquista não seja apenas cumprir uma meta, cumprir uma apostila, poder ganhar o salário do final do mês, mas ser o seu melhor e despertar o melhor. Não é só sobre ser o melhor professor, mas despertar o melhor de cada aluno, poder transformar cada um. Existe uma escola, uma pesquisa nos Estados Unidos que fizeram isso, olharam para eles tinham toda a progressão dos alunos que entravam no crime, eles faziam uma pesquisa ali na primeira infância e depois eles olhavam para aqueles que tinham entrado no crime, mas teve uma geração que não entrou no crime, que caiu muito o número, e eles foram perguntar para eles o que eles citavam como condição deles buscarem outros caminhos, e todos eles citaram uma professora. Eles foram atrás dessa professora para perguntar para ela o que ela tinha feito. E ela disse: eu os amei como se fossem meus. Eu os amei como se fossem meus. A conquista não é apenas cumprir uma meta, mas é despertar o melhor de cada um, o melhor de cada aluno, que não busquem apenas crescer, se desenvolver, mas multiplicar, porque em cada semente tem milhares de árvores. Cada vez que a gente desiste de dar uma aula incrível, de fazer diferente, são milhares de alunos que podem não frutificar um dia, porque naquela semente tinha tantas pessoas em uma semente. Não é só uma árvore que não nasce, mas são gerações, são florestas e florestas, que a vontade de mudar o mundo seja maior que o incômodo com o mundo, que o incômodo seja só um material de transformação, e que eles não parem quando todos param, mas que ao contrário, eles redobram suas forças para que os outros possam continuar, para que os alunos olhem e falem: ele não parou, ele continuou, eles não pararam, todo mundo parou, mas eles não pararam, eles estão lá, eles acordam cedo, eles estão criando, eles não pararam. E aí eu preciso me levantar e fazer diferente, e fazer novo, que não vivem uma vida só, mas se entregam por muitos e se eternizam. Viver uma vida só, 100 anos, 130 que seja, é muito pouco. Nós não vivemos uma vida só. Mas quando a gente pode olhar para esse céu estrelado, a gente pode saber que milhares dessas luzes já não estão mais lá, mas elas continuam nos iluminando. Porque não é uma vida só, é tudo aquilo que eu transformei, que eu deixei em cada um, em cada aluno. É exatamente isso que é ser um mestre, aprendiz, um professor, porque hoje eu não sou só eu sou todos aqueles que me ensinaram, que me transformaram. Eu carrego cada um deles. Não é sobre iluminar, não é só sobre a gente acender a nossa luz, mas é sobre a gente começar a incendiar, é sobre a gente voltar para as nossas escolas e começar a incendiar. A gente tem um poder de influência, um poder de transformação incrível, e se cada um sair dessa palestra com uma tocha e falar: não é sobre eu voltar só para as minhas potências, mas eu despertar a potência de cada um. Educar quer dizer exatamente isso, colocar para fora, despertar a potência, que a gente não só entule um monte de informação, mas que a gente desperte potências, o melhor de cada um. Eu não estou dizendo que informação não é importante, mas a potência, isso a tecnologia pode dar informações, mas despertar a potência não. Só uma humanidade pode despertar a potência do outro. Se você colocar um bebê numa UTI ali e ela tiver tudo para que ela sobreviva, alimento, e não tiver outra mente, ela nunca vai chegar a desenvolver linguagem, pensamento, ela não vai desenvolver outra mente. Existem inúmeras pesquisas que mostram isso. Então, uma humanidade, um despertar, precisa de uma mente que não queira só iluminar, mas incendiar. E a gente precisa saber que toda fogueira começa com uma chama.
uma chama, que a gente saia daqui incendiado, porque não é só sobre sobreviver à quarentena ou à crise, é sobre sobreviver, é tirar o máximo da vida, o máximo. Esse foi o meu projeto de mestrado. Pessoas no lixão, pessoas na cadeia, tinham pessoas que apenas sobreviviam, mas aquelas que sobreviviam, tiravam o máximo da vida, o máximo da escola, o máximo dos alunos, o máximo da educação, tirar o máximo, e não é só sobre sobreviver, é sobre gerar descendentes. É sobre a gente poder entregar quantas florestas existem em cada semente. Uma voz só não muda o jogo, mas uma só voz muda o jogo. Vamos junto? Vamos mudar esse jogo? Nós estamos aqui numa quarta-feira, não é por uma meta, não é por um salário, não é por uma profissão, é por uma missão. Que a gente tenha fé. Ser professor é ter um ato de fé, é enxergar na semente que nada se parece com uma árvore, a potência de uma floresta. A gente precisa voltar para a nossa direção, olhar para a nossa bússola mais do que para o relógio e ter ação, porque nada adianta ideias geniais se a gente não tirar os pés do chão. Que a gente possa ter uma só voz e mudar esse jogo juntos. Minha gratidão gigante ao tempo de cada um de vocês. A minha admiração a esses mestres aprendizes que soltaram tantas cordas e aceitaram ouvir uma menina moça que está aqui do outro lado para talvez provocar, trazer alguns incômodos para a gente criar pérolas. Eu quero agradecer a confiança, a abertura de cada um de vocês. E quero passar essa tocha, que a gente possa jogar junto, que a gente possa fazer junto, que a gente busque a nossa fé, a nossa missão, a nossa direção, e que a gente vá juntos para a ação, e a gente vai voltar em campo, e vai jogar o jogo mais incrível que o Brasil já viu, a gente vai jogar o jogo mais incrível que uma geração já viu, a gente vai poder ganhar de goleada, porque aqui não estão só os melhores jogadores, mas aqueles que decidiram jogar por um propósito. Obrigada a cada um de vocês. Aqui então, eu falo que tem duas coisas que eu tenho muito: fome e gratidão, fome demais de conversar. Quando eu fui convidada para essa palestra, né, e algumas séries que vou estar com vocês, a semana que vem vou estar com a galera, os adolescentes que prestam vestibular, na semana que vem, na quarta-feira. Então, eu tenho fome de mais encontro, mas quando eu fui chamada para falar especialmente com vocês, grandes mestres de grandes escolas, eu fiquei pensando, quem são eles? O que eles vivem? O que eles carregam? Né? Eu sou dessas que ando no metrô pensando qual é a vida daquela pessoa, o que ela tem ali. E claro, né, eu pedi, né, para que eu pudesse pensar, conhecer cada um de vocês. Até falei, olha, eu tô aqui no meu slide, não posso olhar nada, eu posso seguir pelo celular no chat, porque eu sou movida por pessoas, meu modelo é MVP, eu sou movida por vocês, eu tô aqui vendo algumas mensagens de relance, eu não consigo ver o rosto de cada um de vocês, mas aqui estão as redes sociais que a gente pode se encontrar, e eu vou ter imenso prazer de continuar essa conversa, conhecer a história de vocês, poder saber um pouco mais do que está dentro de cada um. Vocês serão muitíssimo bem-vindos, que a gente possa continuar um pouquinho mais juntos. Vou passar a bola para Carla, que vai finalizar essa nossa conversa, e aproveito para pedir para que vocês reativem todos os alunos para a palestra de quarta-feira que vem, que vai ser Agora é Minha Vez, a estreia de uma série que a gente vai fazer para os pré-vestibulandos, vai ser incrível. Fernanda, parabéns. A gente quer aplaudir você, eu e todos nós que estamos te acompanhando. Você está vendo aí no chat, mas eu tenho algumas coisas para te falar. Primeiro, eu queria falar para todo mundo, vamos soltar a corda, gente. Então, né, já está dado, né, Fernanda? Tem que soltar a corda. E enquanto houver tempo, eu acho que a gente tem realmente que ser muito forte, muito bravo e muito encontrar a nossa motivação, o nosso propósito, trazer uma luz, incendiar e realmente tocar o barco à frente, porque acho que se nós estamos nessa situação é porque de alguma forma somos capazes de sair dela, né? Foi extremamente bacana, foi fantástico, foi perfeito, foi maravilhoso. Eu acho que, assim, todas as considerações que estão aqui, você foi acompanhando aí no seu celular, você viu, né, quantas boas reflexões você trouxe
e quantas reações elas causaram e as pessoas se manifestaram, foi muito bacana, Fernanda. E quando eu disse para todo mundo que o seu currículo é extenso e que tem muita coisa que demora para ler, mas que você essa luz, essa força, essa motivação que vem de dentro, eu não estava exagerando, né? Isso acho que agora todo mundo pode comprovar um pouco que a Fernanda, ela tem uma luz realmente especial, e acho que tudo que você faz e tudo que você fará junto conosco vai ser muito bem-vindo para todos que tiverem oportunidade de acompanhar. Fernanda, na nossa programação da semana que vem, a gente fala, então, com os alunos que estão prestes a fazer Enem, pré-vestibular, que certamente estão vivendo um momento bastante complicado, né? Porque é na vez deles, né? É exatamente isso, e a gente tem falado tanto, né, sobre, de repente, na minha vez, quantas coisas, quantas adversidades. A gente sabe que um vestibular, né, eu falo isso, né, sempre para os adolescentes, um vestibular, ele é um momento tão importante, porque é a primeira vez que eles seguram na mão a própria vida. Então, é tão impactante, né? Um momento tão esperado, que mexe na autonomia, na autoestima, e é muito importante que a gente possa ajudar a estar preparado para esse desafio. E principalmente nesse momento, ainda mais nessa quarentena, a gente sabe que estar preparado é também a gente dar subsídios de capacidades, de atitudes, de gerenciar a ansiedade, de poder lidar com o medo, de poder voltar para o propósito, um gás diferente. Quantos deles estão falando, é uma maratona, eu não tô aproveitando tanto, às vezes não estou conseguindo estudar do jeito que eu quero. Como a gente pode ajudar a reativar isso dentro deles? É isso que essa pré-estreia da série Agora é Minha Vez vai fazer, vai trazer uma alavanca, né, para esses jovens. E nessa série que a gente vai fazer para os alunos, né, de ensino médio que estão prestando vestibular, para que a gente possa dar ferramentas, né, para que eles tenham foco, para que eles possam ser intencionais naquilo que eles estão fazendo, para que não é apenas motivacional, mas é também para dar ferramentas para que eles possam chegar na vez deles de uma forma diferenciada, podendo estar preparados para esse momento e saber que o segundo tempo do jogo tem o mesmo tempo que o primeiro e eles estão jogando. Isso é tão importante nesse momento, que não é apenas uma prova, mas uma primeira conquista da vida, um primeiro referencial da autoestima, da autoconfiança, daquilo que eles podem conseguir dali para frente. Então a gente vai ser uma palestra incrível, quarta-feira que vem, às 7h, para que eles estejam. E a gente conta com as escolas, conta com os professores que nos acompanharam aqui, porque realmente o professor, ele tem essa possibilidade de fazer essa ligação e de contar um pouco do que foi essa experiência de hoje e pôr um gás, sim, aí nesses alunos para eles participarem, porque eu tenho certeza que a partir do primeiro encontro, eles vão desejar encontrar com você novamente, assim como a gente. Amanhã seria possível a gente Você falou que quer conhecer todo mundo, né? Então a gente podia bater um papo amanhã de novo, né, Fernanda? Eu tenho certeza que vai ser muito legal. E depois, e finalizando também aqui, a gente também vai ter outras séries, né, Fernanda, para professores e também para os pais, não é verdade? E conta só, resumidamente, para a gente qual vai ser o endereçamento dessas falas para professores e para pais. Só um spoiler bem breve, então, né? A série que a gente vai fazer para professores chama Mestre é Quem Sempre Aprende, e a gente vai poder conversar sobre essas ferramentas de um mindset aprendiz, como a gente pode ter essas ferramentas e como a gente vai se recriar nesse modelo MVP, dar ferramentas mesmo para que num momento novo, em que às vezes a gente segura tanto nas cordas e a gente pode falar, nossa, eu não sei mais nada, quantas vezes a gente se sente impotente. Então é uma reativação para que a gente possa voltar para o nosso mindset aprendiz. Esse vai ser a série do Mestre é Quem Sempre Aprende, vai ser incrível, preparem-se. E também para os pais, vai ser pais e professores do ensino da educação infantil. A gente sabe o quanto que a educação infantil sofreu um abalo nesse Sim, sem momento. dúvida.
Então, é voltar o valor e a potência da escola para as bases das competências do futuro. Chama Competências do Futuro, e a gente vai falar exatamente de como é criada as bases dessas competências que hoje precisam lá no futuro, já são aquelas que a gente quer preparar os nossos filhos e que muitas vezes os pais não têm a noção dessa importância, desse valor. Então, naquele slide que eu falei das causas e coisas, essas são as causas que a gente vai falar exatamente das bases do que transforma e como implica isso na personalidade de cada um, na pessoa, no futuro. Então, essa é a série Competências do Futuro, é uma série de muito conteúdo e principalmente focando no desenvolvimento da personalidade e das competências primordiais que vão ser necessárias. Muito legal, Fernanda. Acho que os pais, sobretudo, acho que todos os pais seriam, se usufruiriam muito dessas informações, obviamente, mas a gente sabe que os pais da educação infantil precisam, sim, dessa fala para dar o crédito necessário a essa importante fase do desenvolvimento humano que é determinante, né, para tantos outros caminhos. Bom, Fernanda, eu agradeço você em nome de todas essas pessoas que estão nos acompanhando até esse momento. Nós não estamos entrando ainda no jogo, né? Então dá para a gente encerrar aqui com tranquilidade. Agradeço a todos vocês que estão aqui, agradeço a você, Fernanda, em nome de toda a nossa equipe. Nós trabalhamos cada um em áreas muito distintas dentro da nossa empresa de educação e marketing, mas todos tecendo, né, um grande cobertor que acolhe as escolas, as famílias e os alunos, cada qual dentro de um enfoque, mas essa é a nossa missão também. Então, agradeço a você em nome de todos nós, e eu tenho certeza que toda a nossa equipe também usufruiu muito de todas as suas reflexões. Fernanda, muitíssimo obrigada, um bom descanso para você. Você disse que você sempre tem muita fome, né? Então, acho que você está com fome agora para fazer um bom jantar, com muita alegria, né? Porque você causou uma sensação muito boa em todas as pessoas que estiveram conosco. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Obrigada a você, Carla. Obrigada à equipe M. É um prazer poder estar nesse segundo tempo do jogo aí, junto com vocês, nesse trimestre, podendo construir conteúdo, podendo agregar, e eu sou fãzaça da M, né? Eu conheci a M há pouco tempo, e quando eu comecei a ver tudo que vocês fazem, eu falei, caramba, mas vocês são muito bons nisso que vocês fazem, né? Então, eu sou, primeiro, uma grande admiradora do conteúdo e da forma como vocês entregam isso, e agora muito feliz de ser parceira de um projeto com tanto propósito. E nós aqui agradecemos de novo você, seja muito bem-vinda, você vai ser muito importante para todas as nossas propostas. Muito obrigada a todos vocês. Nos vemos na palestra da próxima quarta-feira, que vai ser também um show. Obrigada, um ótimo restante de semana para todos, uma ótima noite, e nos vemos em breve. Até mais. Os professores atravessam muita coisa quando querem ensinar. Atravessam distâncias diárias, atravessam trânsito ou falta de transporte, atravessam cansaço, resistências, barreiras. Usam o giz, usam o computador, usam a própria voz, usam o livro. Mas, acima de tudo, usam a paixão que carregam no peito. E quando não podem mais atravessar distâncias, quando as portas estão fechadas, quando o sinal da escola não toca mais, os professores ainda atravessam. Atravessam todas as dificuldades que este momento traz, enfrentam o desconhecido, o novo, e assim como ensinam, também aprendem. E tudo isso para chegar até seus alunos. Por eles, atravessam paredes, portões, enganam o espaço, rompem o tempo para continuar ensinando nas ondas virtuais. Porque a paixão pelo ensino não pode parar. E ela é tão forte que os professores se superam uma vez mais. Obrigada a cada professor, a cada professora, por tantas travessias.